A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Nós estamos felizes pelo fato do Senhor ter nos concedido mais uma oportunidade de estarmos aqui para juntos aprendermos a palavra do Senhor na escola bíblica dominical. Nós esperamos que todos estejam bem e nós gostaríamos de iniciar orando ao Senhor para nós darmos início ao estudo da revista da nossa escola bíblica dominical, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te bendizemos por essa oportunidade, que o Senhor possa nos permitir crescer, Pai, na graça, no conhecimento. Pai, a todos nós que aqui estamos, aos irmãos que estão aí do outro lado da tela, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. A nossa verdade prática, ela diz que outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Nós estaremos trabalhando o objetivo geral, que tem por título esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Iremos trabalhar também de modo a conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo e, por fim, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então nós vamos ver na lição de hoje que os gentios, eles não tinham parte nesta promessa, a promessa de Abraão, e por isso não eram herdeiros das promessas. Então, nesse sentido, irmãos, nós vamos ver que a Epístola aos Efésios mostra a condição da posição gentílica, incircuncisos, sem Cristo, separados de Israel e longe da promessa, sem esperança e sem Deus. Então, nessa lição nós teremos a oportunidade de constatar a real situação do ser humano sem Deus e o quanto ele carece da graça e da misericórdia divina, amém? Para isso, nós estamos contando aqui com a participação especial do nosso pastor Sérgio. Paz do Senhor, pastor Sérgio, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, pastor. Também com o nosso irmão Alexandre Xavier, presbítero da nossa igreja. Bom dia, paz do Senhor, irmão Alexandre. Bom dia, pastor Edson, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos irmãos, nós estaremos agora iniciando já dando início pela introdução, pelo tópico de número 1, contando com a participação do nosso pastor Sérgio André. Amém. Mais uma vez, paz do Senhor a todos os irmãos. Como o pastor já fez esse apanhado geral, falando a respeito do assunto central da nossa lição, nós já queremos fazer uso da introdução. Acompanhe sua revista, por favor. Introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Está lá em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Então nós vamos falar sobre o primeiro tópico, chamados incircuncisão. Ele é dividido em 4 subtópicos. O primeiro subtópico, o conceito da circuncisão. O segundo, o significado religioso da circuncisão. O terceiro, a circuncisão do coração. E, por último, a circuncisão na nova aliança. Então, antes de nós conceituarmos a circuncisão, o comentarista da revista, ele ainda faz um breve comentário a respeito do que é tratado nesse primeiro tópico, dizendo assim: na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Então, sobre o conceito de circuncisão. Então, vamos primeiro entender o que é circuncisão. A circuncisão é a remoção do prepúcio do órgão sexual masculino. Era um costume do povo judeu, que foi esse costume instituído pelo próprio Deus. Nós vamos ver isso na Bíblia. Eu vou pedir para o presbítero Alexandre e o pastor Edson nos ajudar na leitura. O presbítero Alexandre vai abrir lá em Gênesis capítulo 17, do versículo 10 até o 12, por favor.
E o pastor Edson, lá no Novo Testamento, pastor, capítulo 7 de Atos, versículo de número 8. Então, a circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Muitas culturas, até os dias atuais, ainda utilizam a circuncisão, principalmente como rito de passagem. Existe também algumas culturas em que eles praticam a circuncisão feminina, onde eles vão extrair, arrancar o clitóris, que é o órgão que fica ali nas genitálias femininas, e eles praticam isso também. E a circuncisão que nós estamos estudando é a circuncisão que Deus instituiu. Deus entregou esse mandamento a Abraão para que o povo de Israel fosse marcados fisicamente como um povo separado e exclusivo do Senhor. Vamos entender melhor através das leituras dos textos que os irmãos estarão lendo agora. Gênesis capítulo 17, versículo 10, do versículo 10 ao 12, por favor, Alexandre. E eis a minha aliança contigo e com toda a descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos o sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Farei circuncidar a carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. De tua geração em diante, todos os meninos, ao completarem 8 dias de vida, terão de passar ao fio da circuncisão, tanto os nascidos em tua casa, quanto os escravos, e os que forem comprados por dinheiro a algum estrangeiro, e que não pertençam à tua raça. Amém. Então o texto deixa bem claro, Deus mostrando qual a razão dessa aliança na carne, dessa marca que era para distinguir o povo de Israel dos demais povos e que eles pudessem sempre lembrar do propósito, do pacto abrâmico, apontando para Jesus Cristo, que é um dos assuntos que serão tratados em tópicos posteriores. Em Atos, capítulo 7, é o texto que o pastor Edson vai ler agora, nós vemos que desde o Gênesis, que foi lido capítulo 17, através do presbítero Alexandre, até o Novo Testamento, isso se tornou uma prática no meio do povo de Israel. Atos capítulo 7, versículo 8, pastor, por favor. Diz assim: e deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Então nós vemos esse princípio, essa ordenança sendo praticada cabalmente por Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, versículo 23, e depois no capítulo 21 de Gênesis, versículo 4, quando ele vai circuncidar Isaque, e o texto de Atos nos mostra que eles estavam sempre praticando esse pacto da circuncisão, essa marca física. E o segundo subtópico, fala sobre o significado religioso da circuncisão. Então, nós gostaríamos de ler apenas um versículo da palavra de Deus. Quero pedir novamente a ajuda aqui dos nobres companheiros. Atos capítulo 11, versículo 3. O Alexandre vai ler para nós. E o pastor Edson, por favor, pastor, já deixa a Bíblia aberta aí em Tiago, capítulo 1, versículo de número 27. Então, o significado religioso da circuncisão, apontando para a santificação do povo, que era para diferenciar o povo de Israel dos demais povos gentios, aqueles que não eram naturais de Israel. Então existia essa marca. Então a religião de Israel, a religião instituída pelo próprio Deus, já tinha essa característica. Apenas aquelas pessoas que eram circuncidadas eram reconhecidas como parte do Israel de Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra que, infelizmente, os judeus, eles adotaram esse princípio e começaram a praticar de maneira errônea, porque eles achavam apenas que a marca física era que caracterizava eles como servos de Deus. Não precisavam guardar os mandamentos, não precisavam obedecer às ordenanças, existia uma marca física, e eles se ensoberbeciam, se vangloriavam mediante os outros povos, porque eles tinham uma marca desde o 8º dia do nascimento, e os demais povos eram considerados incircuncisos. Então, esse princípio, ele não estava sendo bem praticado e compreendido pelo povo. Então, nós queremos aqui mostrar em Atos capítulo 11, que eles estavam agora segregando os gentios.
Eles se tornaram religiosos ao ponto de não se misturar, não se assentar à mesa para uma refeição com os demais povos, porque eles eram circuncidados. Vamos ver em Atos 11:3? Entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles? Então esse episódio aqui fala a respeito de Pedro na casa de Cornélio, onde Pedro pregou o evangelho, o Espírito Santo desceu sobre a casa, está lá em Atos capítulo 10, versículo 44, e encheu todas as pessoas que estavam ouvindo a palavra. Então eles estavam se separando dos incircuncisos, consideravam eles impuros, com deméritos, e religiosamente eles estavam errados. Por quê? Tiago, no texto que o pastor Edson vai ler para nós, ele nos mostra quais são as características da verdadeira religião para com Deus. Tanto no versículo 26 como no 27, mas nós vamos ler apenas o 27, de Tiago capítulo 1. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso, então eles julgavam ser filhos de Deus apenas por essa marca, né? Essa marca física. Então a religiosidade, até nos dias atuais, ela trabalha da mesma forma, tem as mesmas características. Eles querem externar, querem sinais externos, evidentes de que são servos de Deus. E Tiago disse que a verdadeira religião, pura e aceitável, imaculada diante de Deus, é assistência ao próximo, é o amor ao próximo, é guardar-se incontaminado do mundo. Então, o significado religioso da circuncisão seria essa marca para distingui-los dos demais povos, mas entendendo que tudo aquilo ali foi fruto da bondade e do amor divino, nada por mérito humano. E no terceiro subtópico, vai falar sobre a circuncisão do coração. Então nós vimos que a circuncisão física, né, no prepúcio lá, ou no órgão genital masculino, não tem validade no que diz respeito à religião. Era apenas uma lembrança de um pacto. Apenas a lembrança de um pacto. A verdadeira religião é amar, é servir o próximo. E agora nós vamos ver o próprio Deus, ele falando para o povo circuncidar o coração. Então percebam que Deus não está tão preocupado com a marca física. Ele fala de uma circuncisão, de uma conversão interior. Eu vou trazer duas referências extra-revistas, né, que não estão nas lições, na nossa lição, perdão. Está lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Alexandre, abra lá, por favor. Pastor Edson, Jeremias capítulo 4, versículo 4. Deuteronômio 10, 16, Jeremias 4, 4. Então a circuncisão do coração, ela só é possível quando há uma conversão genuína, quando o coração ou o interior do homem é transformado. Então o povo de Israel, por inúmeras vezes, foi repreendido por Deus, porque estavam servindo a Deus apenas exteriormente, mas o coração estava afastado do Senhor. E nós vamos ver Deus pedindo para que o povo se convertesse de coração. Deuteronômio 10, 16. Circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda obstrução carnal, e deixai de ser insubmissos e teimosos. Jeremias, pastor, por favor. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Amém. Então a exigência divina era de uma conversão interior, né, uma conversão do coração. Então a circuncisão, nos dias atuais, ela deve ser uma circuncisão interior, onde a pessoa arrependida reconhece a necessidade de um Salvador e serve a Deus do seu interior, procedendo a atitudes de alguém que foi regenerada. Paulo ele escreve em Gálatas capítulo 6, versículo 15, que tanto a circuncisão como a incircuncisão não diz muita coisa, mas sim ser uma nova criatura, uma pessoa que foi gerada de novo. E nessa mesma carta aos Gálatas, Paulo ele está defendendo a pregação do evangelho da graça, porque muitos judeus que são chamados de cristãos judaizantes, eles estavam pregando costumes, ritos mosaicos aos irmãos que estavam se convertendo a Cristo, como critério para a salvação. Então Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 7 ao 9, ele mostra que existia dois evangelhos. Um evangelho da incircuncisão,
e o evangelho da circuncisão. Mas Paulo está reprovando essa atitude. Ele diz: olha, Deus me confiou o evangelho aos incircuncisos, para pregar a eles a salvação. E confiou a Pedro o evangelho da circuncisão. Pedro foi usado poderosamente através do Espírito, Paulo relata lá no texto, mas também eu anunciei a palavra aos gentios. Então Paulo está mostrando o pé de igualdade, todos se equiparam em Cristo através da fé, que é o tópico também que vai ser abordado já já pelos demais irmãos aqui. E por último, nós queremos falar sobre a circuncisão na nova aliança. Então nós vamos ler mais 2 textos também, vou pedir a ajuda aqui dos nobres irmãos. Filipenses capítulo 3, versículo 3, Alexandre, por favor. Pastor Edson, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19. Então na nova aliança, o comentarista agora vai trazer o que é importante na nova aliança, quando o assunto é circuncisão. Não é a questão física do corte do prepúcio do órgão sexual masculino e muito menos feminino, e não é também uma religião que vai segregar as pessoas, vai buscar um grupo seleto de maneira nenhuma. Ele vai mostrar que o que é importante deve ser uma conversão interior, a obediência a Deus e aos seus mandamentos. Por favor, Alexandre. Filipenses 3,3 vai dizer bem assim: porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Então Paulo está reprovando, não adianta vocês judeus confiarem porque tem uma marca física, até porque a nossa confiança, a nossa vanglória, a nossa alegria está depositada toda em Deus, porque Ele nos enviou o seu Filho e não por méritos humanos. Então não deveriam se vangloriar na carne. Paulo está reprovando a atitude deles. E em 1 Coríntios 7, 19, Paulo vai falar sobre a obediência aos mandamentos de Deus. Isso é evidências de um coração circuncidado. 1 Coríntios 7, 19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Amém, dos mandamentos de Deus. Então, antes de eu concluir aqui a minha participação, eu gostaria de fechar esse tópico fazendo uma aplicação, na realidade, né? Interpretamos, agora vou aplicar. A comunhão com Deus, ela causa dor. Assim como acontecia com a criança ao 8º dia, ela era circuncidada, e ela sentia aquela dor física ali na sua genitália, a comunhão com Deus também requer dor. Lucas 9, 23, Jesus Cristo falou: se alguém quer vir após mim, aí lá vem a dor, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, comunhão com Deus, existe um preço, essa dedicação, isso causa dor em nós. Renunciar, se dedicar, se empenhar não é fácil, mas se faz necessário. Entendemos que a salvação é pela graça. Agora, cultivar uma comunhão diária com o Senhor requer um alto preço. Então eu concluo aqui com essa fala, final sobre a comunhão com Deus causa dor, tá bom? Pastor Edson. Amém, muito bem explicado, irmãos? Mas, pastor Sérgio, nós gostaríamos de aproveitar um pouco mais que o senhor está aqui conosco. E o senhor falou dessa mudança no coração, no interior, mas essa mudança no interior, ela deve provocar um reflexo no exterior, não é verdade? Sim, sim. Essa mudança interior, como o pastor abordou aqui, por exemplo, tem um texto lá em Mateus 23, quando Jesus está pregando contra os fariseus, saduceus, os escribas ali, de cada um desses segmentos. Jesus falou que o interior deve ser limpo, para que o exterior também fique limpo. Então começa no interior. E eu gosto de fazer aquela aplicação de Jeremias capítulo 18, quando Deus dá ordem para Jeremias descer à casa do oleiro. E ao chegar lá, Jeremias observa o trabalhar do oleiro ali, trabalhando no barro, sobre as rodas. Então o oleiro, ele coloca uma das mãos ali no interior do vaso, e a outra mão vai por fora. Então Deus trabalha no nosso interior, e exteriormente isso reflete através de ações. Amém, graças a Deus, irmãos? Que bom nós compartilharmos aí de conhecimentos preciosos. Nós gostaríamos de entrar no tópico de número 2, passando para o nosso irmão presbítero Alexandre Xavier,
estranhos ao conserto da promessa. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e aprove ao Senhor nos reconciliar através da obra de Jesus Cristo. Irmão Alexandre, tópico de número 2. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, mais uma vez. Gostaria de adentrar aqui já no primeiro subtópico aqui desse segundo tópico, né, que é dividido em 3 partes. Uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel e alienados, né? E já começar dando destaque aqui nesse primeiro subtópico, né? Em Efésios capítulo 2, verso 12, nós vemos aí o apóstolo Paulo usando uma expressão, naquele tempo, né? Fazendo referência à antiga situação dos gentios sem Cristo. E retomando também o versículo 11, que ele tinha abordado algumas situações ali, como ele se encontrava. Quando eu falo gentios, irmãos, eu estou falando de pessoas não judeus. Traz esse sentido, de pessoas não judeus. Existem os judeus e os gentios. Então são aqueles que não são judeus. Além disso, o apóstolo Paulo, ele pinta um quadro da situação da raça humana nessa carta aos Efésios, né? Nós podemos ver um contraste, né? Sem Cristo e em Cristo. Sem Cristo no passado, né? Situação antiga. E com Cristo no presente. Ele está falando aos irmãos daquela igreja, né? Nesse contexto, eu gostaria de me ater nessa lição aqui, na antiga posição dos gentios. Em Efésios capítulo 2, verso 2, o próprio apóstolo Paulo fala aos seus ouvintes que na situação passada sem Cristo, que éramos conhecidos como filhos da desobediência. O texto vai dizer bem assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, noutro tempo passado, né, ele está falando a pessoas agora que são crentes em Cristo ali. Então, o apóstolo Paulo, ao falar que os gentios estavam sem Cristo, ele conhecia muito bem o contexto e a cultura daquelas pessoas. A religiosidade dos Efésios, especificamente, estava completamente voltada para o paganismo, a adoração a várias divindades, né? A Bíblia Sagrada, ela nos mostra pelo menos 2 divindades que eram adoradas ali naquela cidade de Éfeso. Nós podemos citar a primeira divindade, que era Diana ou Artemis, né, como era conhecido pelos gregos e pelos romanos. Em Atos capítulo 19, verso 28, vai dizer bem assim: e ouvindo, e encheram-se de ira, e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. Então, por esse versículo aqui, a gente pode ver ali que eles adoravam essa deusa ali, né? Na cidade de Éfeso havia um grande templo, né? Com a imagem feminina com vários seios. E havia uma crendice entre o meio dos Efésios que essa imagem havia caído dos céus, né? E essa deusa Diana, ou Artemis, era conhecida como a deusa da fertilidade. E os cultos em volta dessa divindade ali era voltada para a promiscuidade, para orgias, né? Então, através dessas atitudes, essa primeira atitude aqui, a adoração a essa divindade, nós vemos realmente que eles estavam sem Cristo. Porque no culto dele não estavam incluso Cristo. A segunda divindade que a gente pode citar, que era adorada ali naquela cidade de Éfeso, é Baco, né? Deus do vinho. Nós podemos citar o texto de Efésios capítulo 5, verso 18, que vai dizer bem assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É provável que o apóstolo Paulo, a falar no imperativo, para não se embriagar com vinho, estivesse fazendo alusão a essa divindade pagã aí. E também lendo alguns comentários bíblicos, eu vi que alguns comentaristas falavam que na cidade de Éfeso as pessoas consumiam muito vinho, né? Então o apóstolo Paulo aproveita essa ilustração e fala para eles não se embriagar com vinho, mas encher do Espírito Santo. Então nós vemos nessas 2 adorações aqui, essas divindades, que eles estavam completamente distantes de Cristo, sem Cristo, né? E portanto, nós podemos dizer que a antiga situação desses Efésios representa a situação da humanidade sem Cristo, né? Onde as pessoas andam completamente afundadas no pecado. Enche o vazio que há de Deus na alma com coisas que só tornam mais essa alma enferma. Nós podemos dizer que as pessoas nos dias atuais, elas têm se prostrado a deuses atuais, como por exemplo, o poder, os prazeres, as riquezas. Então, fazendo um paralelo aí entre os cristãos da cidade de Éfeso e a situação das pessoas atuais que ainda não entregaram a sua vida para Cristo,
Essa é a situação atual da raça humana que anda sem Cristo, né? Completamente afundados no pecado e sem Cristo. Eu já gostaria de passar aqui para o segundo subtópico aqui, que fala sobre separados da comunidade de Israel. Os irmãos acompanhem aí na sua revista aí, separados da comunidade de Israel. Ainda no verso 12, o apóstolo Paulo ele vai destacar que os gentios estavam separados da comunidade de Israel. O termo grego aí para comunidade é politeia, que traz um sentido de cidadania ou estado, né? Além disso, também pode trazer um sentido de modo de viver, conduta, né? Isso representava uma grande desvantagem para os gentios, né? Pois a comunidade de Israel era guardiã das bênçãos divinas, como por exemplo, a lei mosaica, o Antigo Testamento, as alianças e as promessas, né? Nós podemos ver isso no texto de Romanos, capítulo 9, verso 4. Eu vou pedir aí para o pastor Sérgio ler para a gente. Romanos, capítulo 9, verso 4. O povo de Israel era o detentor da lei mosaica, das escrituras do Antigo Testamento. Pode ler aí, pastor, para a gente, por gentileza. Romanos, capítulo 9, versículo 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Amém. Então aí traz esse sentido, né? Traz esse sentido que os israelitas eram detentores. Nós devemos entender que antes do advento de Cristo, irmãos, Deus ele achou por bem, né, limitar as suas operações graciosas em favor da nação de Israel. Isso por pura soberania, irmãos. Nesse sentido também, trazendo essa mesma ideia, outro privilégio esplêndido que podemos ver aí a comunidade de Israel é a salvação que vem deles, né? No sentido de encarnação e revelação do próprio Messias, do Cristo. Nós vamos ver no texto de João, capítulo 4, verso 22, vai dizer bem assim: vós adorais o que sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, nesse versículo aqui, Jesus Cristo ele estava em um diálogo com a mulher samaritana. Então ele revela essa verdade maravilhosa, né? Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, irmãos. E desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Além disso, o exclusivismo e o orgulho religioso judaico afastavam ainda mais os gentios, não só da comunidade de Israel, mas também das bênçãos e das promessas. Entretanto, irmãos, uma conjunção adversativa aí. Através do advento de Cristo e da rejeição do povo judeu a ele, nós gentios, não judeus, fomos ajuntados no sentido espiritual, e passamos a ter acesso à salvação e às promessas também que foi feita para aquele povo. No texto aí de Romanos, capítulo 11, verso 15, vou pedir para o pastor Edson aí abrir. Romanos, capítulo 11, verso 15. Confirmando que os judeus eles rejeitaram o Messias. Diz assim: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então aí esse texto confirma a rejeição, né? Então o próprio apóstolo Paulo nos compara como o jambuzeiro brabo, o zambuzeiro brabo enxertados na oliveira cultivada. O texto de Romanos, capítulo 11, verso 17, vai dizer bem assim: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro brabo, foste enxertado em lugar deles, e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Essa ilustração aqui, irmãos, jamais aconteceria na literalidade, porque não daria frutos. Mas Deus ele usou meios improváveis para fazer com que nós, gentios, fôssemos juntos na oliveira, que era Israel, né? E agora os gentios participam da promessa que foi feita para o povo de Israel. Nós podemos ver isso em Gálatas capítulo 3, verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, nós gentios estávamos
estávamos separados da comunidade de Israel, mas fomos ajuntados, como nessa ilustração aqui do zambuzeiro sendo enxertado na oliveira cultivada. Amém, irmãos? Espero aí que os irmãos estejam compreendendo aí. E vamos aí para o terceiro subtópico aí. Terceiro subtópico que vai dizer assim: alienados aos pactos das promessas. Aqui a lição vai dizer bem assim: uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas. Então nós podemos destacar aí pelo menos aqui 3 pactos. Eu gostaria de pedir aqui para os pastores aqui, para fazer pelo menos 2 leituras aí, para a gente abordar um pouco sobre isso aqui. Eu gostaria de pedir para o pastor Edson ler o versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis, que vai falar sobre o pacto abraâmico. E o pastor Sérgio vai ler para a gente aí 2 Samuel, capítulo 7, do verso 13 ao verso 16. Então, separados da comunidade de Israel, eles estavam completamente alienados aos pactos que faziam referência ao Messias que estava por vir. Pastor Edson, Gênesis capítulo 3, capítulo 12, verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Esse daí é um pacto aí que faz uma alusão ao advento de Cristo também, né? Pastor Sérgio aí, 2 Samuel, capítulo 7, do verso 13 até o verso 16. Diz assim o texto sagrado: Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então aqui nós vemos aqui claramente aí essa palavra fazendo alusão ao reinado de Davi, né? Que Cristo veio da descendência de Davi e que ele reinaria para sempre, né? Essa descendência reinaria para sempre. Então, os gentios eles estavam alienados, estavam excluídos desses pactos aqui. Nós podemos ver em toda a Bíblia Sagrada que no Velho Testamento que apontavam para Cristo, né? E os gentios não estavam a par disso. Mas de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus Cristo, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa, como nós lemos em Gálatas capítulo 3, verso 29. Através da revelação do Filho de Deus, assim como eu falei no subtópico anterior, eles passaram a fazer parte dessa promessa, porque eles foram ajuntados à oliveira. Eles passaram a fazer parte da promessa por conta dessa promessa desse Cristo que viria. Amém, irmãos? Então, gostaria já de encerrar a minha fala aqui e passar para o pastor Edson aí. Amém, irmãos. Graças a Deus, estamos aí aprendendo juntos com os irmãos a respeito deste tema tão glorioso. A nossa lição de número 6, vimos aí que a nossa história, nós estávamos como gentios alienados, né? E não há tragédia maior, o comentarista ele coloca isso no subsídio, né? Não há tragédia maior para o ser humano do que ter uma história sem Cristo, né? A síntese do tópico nos diz que a antiga condição dos gentios era terrível, era de forma desoladora, porque viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Mas aprove ao Senhor nos reconciliar através de Cristo. Que bom, né, irmãos? Dito isso, nós gostaríamos de entrar, então, no tópico de número 3, para nós já irmos para a nossa conclusão. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui nós vamos trabalhar 2 subtópicos. O 1 é desprovidos de esperança e o 2, sem Deus no mundo. Para isso eu vou pedir ajuda também dos nossos irmãos aqui, o pastor Sérgio, por favor, pastor, Atos 17, os versos 18 e 32, que é a referência dada aí pelo comentarista.
E o nosso irmão presbítero Alexandre, 2 Coríntios, ele dá referência de Hebreus, mas vamos ler apenas 2 Coríntios 7 e o verso 10. Então, o nosso comentarista, ele diz que a palavra esperança aqui traz uma ideia de confiança, que nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Ou seja, o Salmo 135 diz que eu aguardo no Senhor, ou seja, eu espero na sua palavra. Então é no sentido de ter a confiança em Deus. Pastor Sérgio vai ler para nós Atos 17, os versos 18 e o 32, por favor, pastor. Diz assim o texto sagrado: e alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Amém. Ali nesse texto em que Paulo estava no Areópago, nós vamos ver que haviam algumas escolas ali, né, alguns filósofos, e mais precisamente os estoicos e os epicureus, que de certa forma eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. Então, quando Paulo ele aborda esse tema, ele é taxado ali de tagarela. Né? Então, olha, você está falando coisa aí que não tem nada a ver. Então, ele é taxado de tagarela. Há quem diga que naquela época havia cerca de 30 mil imagens, 30 mil ídolos pelo menos. Alguns historiadores vão dizer que, vão contar a história de que era mais fácil achar um Deus naquela época do que achar um ser humano, né, de tamanha a idolatria que imperava naquele momento. Bom, o comentarista, ele coloca que nós podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, e em boa parte por conta dessa filosofia grega, que eles acreditavam em tantos deuses e tinham deuses para tudo quanto era coisa. E Paulo, ele aproveita então esse altar do Deus desconhecido e ele começa então a pregar o evangelho. Então o Alexandre ele vai ler para nós 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Prepara aí para nós, Alexandre, que nós vamos ver que eles, apesar de eles tinham muitos deuses, mas eles não tinham esperança. Eles ficavam meio que assim: e amanhã o que vai ser? E se eu morrer? Como é a vida além do túmulo? Existe vida? Existe consciência? Eu vou dormir? Eu vou estar em sã consciência? Então eles não tinham a certeza, eles não tinham esperança para um pós-vida aqui na Terra. Então, apesar deles estarem com diversos altares erguidos, então deuses de madeira, de marfim, de bronze, de cobre, de ouro, de pedra, eles não tinham a certeza do porvir. Então lê para nós, por favor, 2 Coríntios 7,10, por favor. Lendo o texto aqui: a tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que produz a salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Ok, então os gentios eles estavam desprovidos dessa esperança, eles não tinham essa esperança. Então eles estavam ali com medo, eles estavam ali com incerteza. Então ele termina esse parágrafo, esse subtópico 1, dizendo que a falta de esperança e de paz revelada, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Então, o ser humano, ele foi criado para adorar a Deus. Nós, enquanto seres humanos, nós somos criaturas, somos filhos, somos adotados, enxertados, como o Alexandre falou, e nós precisamos adorar a Deus. O ser humano, ele, se não tiver Deus no seu interior, ali a sua predisposição vai levá-lo a adorar outras coisas, a adorar um Deus, a adorar uma determinada coisa, a seguir determinada
coisa estranha, porque dentro do ser humano ele tem essa predisposição em adorar, então ele precisa adorar alguma coisa. Então, para alguns, adorar a Deus, por exemplo, o salmista fala disso, né, que adoram um Deus que é cego, né, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem. Então, são deuses de pedra, deuses de ouro, deuses de cobre, de prata, e para alguns, adorar um Deus assim mudo, cego e surdo, pastor, é até conveniente, né, irmão Alexandre? Porque é um Deus que nunca vai interferir, é um Deus que nunca vai colocar o dedo na ferida e vai falar, porque é um Deus que é cego, é um Deus que é mudo, é um Deus que é surdo. Então, para alguns, adorar e servir a um Deus assim é conveniente. Agora, nós adoramos um Deus que Ele fala conosco. Nós adoramos a um Deus que Ele aponta o dedo para nós e diz, você precisa mudar nisso, isso está errado. E às vezes o ser humano não quer ouvir isso, né? Porque de certa forma dói no nosso interior. Mas o nosso Deus, Ele fala conosco. As suas mãos estão estendidas, as suas mãos não estão encolhidas, né? Então os seus olhos veem tudo. Então Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, nada foge do controle das mãos de Deus. O ser humano muitas vezes acha que alguma coisa está no meu controle. Nós não temos nada sob o nosso controle. Às vezes a gente acha, não, eu tenho um controle dessa parte da minha vida, eu tenho um controle dessa outra área da minha vida. Nós não temos controle de nada. O Senhor é que tem o controle de tudo, não é verdade? E nós estamos na dependência dele. Então assim nós finalizamos esse subtópico número 1 e já ingressamos no subtópico de número 2, sem Deus no mundo. Eu vou pedir ajuda novamente dos nossos irmãos, pastor Sérgio, para abrir a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 8. E o nosso irmão Alexandre, o Evangelho de João 17 e o verso 3. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. O pastor deixa preparado para nós Gálatas 4 e o verso 8. O comentarista diz que a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Lê para nós, pastor, por favor. Gálatas 4:8. Mas quando não conheciam a Deus, serviam aos que, por natureza, não são deuses. Olha só, então corrobora com aquilo que nós falamos. Eles, naquela época, dizem os historiadores, cerca de mais de 30 mil ídolos. Então eles tinham um anseio. O comentarista coloca que eles eram politeístas, idólatras, porque eles acreditavam e adoravam a muitos deuses. Então isso já está predisposto no ser humano. Então nós entendemos que nós adoramos ao nosso Criador, nós adoramos a Deus, que já nos deu tudo de que precisamos, e ainda tem promessas maravilhosas, conforme nós estamos estudando nas lições desse trimestre. Então nós acreditamos nesse Deus, mas o ser humano que não acredita no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ele vai ali alimentar no seu coração uma adoração por alguma coisa, por um falso Deus, por uma determinada coisa que para ele vai tentar preencher esse vazio, só que esse vazio nunca vai preencher com a alegria do alto, com a paz de Deus, jamais vai poder preencher o coração do ser humano. Então, meus irmãos, um pouco mais adiante, o comentarista vai dizer que, assim, por meio de seu paganismo, eles estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. O presbítero Alexandre falou muito bem aqui a respeito disso, alienados, excluídos, tá bom? Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Ele termina dizendo que, entretanto e felizmente, esse quadro ele foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. O Alexandre vai ler para nós o Evangelho de João 17 e o verso 3, por favor. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém. Então a vida eterna, irmãos, é uma realidade.
né? Nós até costumamos dizer aqui na igreja, né, quando nós lembramos daquela frase, o melhor de Deus ainda está por vir, nós falamos aqui que o melhor de Deus já veio, Jesus Cristo já veio. Agora, no sentido da nossa vida, aqui talvez, irmão Alexandre, pastor Sérgio, nós poderíamos dizer que o que nos aguarda ainda é o melhor, o que está no porvir ainda é o melhor de Deus, em relação ao que nós vivemos aqui e o que nós viveremos lá, uma vida sem tristeza, sem amargura, sem choro, né? Aquela angústia no coração, para sempre estaremos com o nosso Senhor, essa é a viva esperança, né? Então esse melhor lá no porvir o Senhor está guardando para nós, porque tantas coisas, eu costumo dizer que aqui nós temos momentos bons, momentos alegres, momentos de felicidades, mas também passamos por privações, passamos por angústias, por lutas, pelo vale, pelo deserto, mas um dia tudo isso vai acabar, pois a vida eterna é uma realidade, e essa dádiva, essa promessa o Senhor tem guardado para a igreja eleita. Então nós vemos que o homem sem Deus, ele não tem nada, a nossa esperança, ela está em Cristo. Eu gostaria de concluir essa lição citando 1 Pedro, primeira carta de Pedro, 1:3, que lá vai dizer que nós somos gerados para uma viva esperança. E também Romanos 12:12, que diz para nós nos regozijarmos, ou alegrai-vos na esperança. E a esperança é Cristo, a esperança é Jesus. A esperança que nós temos no nosso coração é a vida eterna, é de um dia estarmos com o nosso Senhor Jesus. A nossa conclusão, eu gostaria de ler, se os irmãos puderem acompanhar também, Atos, capítulo 17, verso 23, a nossa conclusão, comentarista, ele diz que em outro tempo nós éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, alienados. Separados de Cristo de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa e sem esperança, longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, nos aproximou de Cristo e de Israel, nos incluiu na esperança da promessa e revelou a nós o único Deus santo e verdadeiro. Bendito seja o seu nome para todos sempre. O salmista 20, verso 10, ele diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos no nome do nosso Senhor e Salvador, o nome do nosso Senhor Deus. Então, o Lucas escreve em Atos 17, a partir do 23, ele diz assim, desculpe irmãos, do 23 ao 28, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, ainda fazendo a leitura em cima da pregação de Paulo no Areópago, achei um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, este, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e que tudo que nele há, Senhor, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. E o 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então é este Deus que nós servimos, este Deus santo, esse Deus poderoso, esse Deus que olhou para a humanidade e fez essa reconciliação através do sacrifício vicário de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos reconciliando, nos enxertando, mudando o nosso coração. Agora nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, segundo Coríntios 17:5. Então, diante disso, nós terminamos a nossa lição de número 6. Eu gostaria, nós temos tempo ainda, de ouvir aí um resumo, um apanhado geral do pastor Sérgio, também do nosso irmão Alexandre Xavier, para nós então estarmos finalizando a escola bíblica dominical. Que lição preciosa, hein, pastor?
Muito bom, né? Sempre é bom estudar a palavra de Deus, né? E estar ao lado dos irmãos aqui que escorreram os tópicos, né? O assunto que lhe coube com maestria, né? Foi muito bom crescer com os irmãos. Eu gostaria apenas de destacar, pastor Edson, presbítero Alexandre, irmãos, duas palavras: lembrança e gratidão. Eu acho que a lição também ela gira em torno disso, ou podemos extrair essas lições. Lembrarmos de onde Deus nos tirou. Nós vamos ver na Bíblia, Deus usando os profetas, repreendendo Israel por inúmeras vezes. Lembra que eu sou Deus que tirei vocês do Egito. Lembra que eu sou Deus que guiei vocês pelo deserto. Então o povo se esquecia de Deus. Então Paulo está mostrando a nossa antiga posição. O afastamento, a alienação, né, essa distância dos mandamentos. Então lembrar, não podemos se esquecer o que Deus fez ao nosso favor, de onde Deus nos tirou. E segundo, gratidão. Agradecer porque essa graça divina se manifestou salvadora a todos os homens. Então nós devemos agradecer, servirmos de todo o coração, um coração circuncidado, um coração transformado, valorizarmos o nosso próximo, as coisas de Deus, a igreja do Senhor, aproveitarmos cada momento que tivermos a oportunidade de louvarmos esse Deus por tão grande salvação. Então devemos agradecer ao nosso Deus por tudo e em tudo, tá bom? Amém, graças a Deus. Irmão Alexandre. Amém, irmãos. Eu gostaria só de agradecer ao nosso bom Deus, né, por mais essa lição onde a gente podemos aprender grandes coisas aqui da palavra de Deus, né, tesouros profundos aqui, e dizer que na condição dos gentios aí a situação que muitas pessoas se encontram, né, mas diferente deles que eles estavam alienados, excluídos, agora a gente temos acesso a Cristo e podemos fazer parte, né, dessa comunidade cristã, podemos ser salvos agora, né. Antigamente o Jesus Cristo ele se revelou para a nação de Israel e era um privilégio deles, né? Mas agora, depois da morte de Cristo na cruz do Calvário, todos nós temos esse acesso, né? Passamos a fazer parte desse corpo de Cristo. Amém, graças a Deus. Então tenha isso em mente, você foi incluído na esperança da promessa. E o único e verdadeiro Deus se revelou a nós. Amém? Deus em Cristo seja louvado. Pastor Sérgio, muito obrigado pela presença, pela participação. É sempre um privilégio também. Nosso presbítero Alexandre, muito obrigado pela ajuda, pela participação. Nós agradecemos também aos irmãos que estão aí nos ajudando do outro lado da câmera e que essa palavra, esse ensino possa permear os nossos corações. Esperamos que os irmãos dê o like aí, você divulgue o nosso canal no YouTube para que o evangelho possa crescer através deste canal. Nós entendemos que é um canal que Deus abriu para que nós pudéssemos então levar a palavra, o evangelho a pessoas que estão mais distantes. Então nos ajude aí nessa divulgação, amém? Nós agradecemos aos irmãos, que Deus em Cristo os abençoe e até o próximo domingo com a nossa próxima lição da Escola Bíblica Dominical, amém? A paz do Senhor Jesus.